Sejam muito bem-vindos. O tema da aula de hoje é 7 pontos importantes ao orçar um trabalho de ergonomia, né? 7 pontos importantes ao realizar um orçamento de ergonomia. O que é isso, né? De modo geral, o que você mais precisa tomar de pontos de atenção durante a elaboração do seu orçamento, né? Da parte de valores mesmo. O que você tem que levar em consideração quando o cliente te solicita um orçamento de ergonomia e você tá lá, né, focado em fazer esse orçamento da melhor forma possível para ambos os lados, para você que é o consultor, autônomo, empresa, enfim, e para o cliente, tá? E por que é importante todos esses pontos de atenção, esses pontos importantes que eu vou trazer para você hoje? Primeiro, para você ser o mais justo possível nos seus orçamentos, tá? Esse é o primeiro ponto do porquê que é relevante fazer essa aula hoje e aprender esses 7 pontos. Você ser justo não é você ganhar mal, não é você cobrar pouco, é você cobrar um valor condizente com o mercado, condizente com todo o trabalho que você vai fazer, condizente com a complexidade desse trabalho, condizente com a empresa e com o que ela espera de você, para você nem superestimar esse orçamento e correr o risco de não conseguir fechar os orçamentos, e nem subestimar para você empatar ou acabar aquela velha, né, pagar para trabalhar, né? Se você errar no teu orçamento, pode ser um tiro no pé, você pode sair prejudicado. Então, nem superestimar e nem subestimar os seus valores do seu orçamento, tá? Então, esse é o primeiro ponto de importância da aula de hoje. Segundo ponto de importância, para você se sentir seguro ao enviar um orçamento de ergonomia e ao elaborar um orçamento de ergonomia, para você saber o que realmente é necessário na hora de fazer o orçamento. Muitas coisas não são necessárias, e aí você poderá estar desperdiçando seu tempo ou focando tua energia em coisas que não fariam diferença se você não olhasse para elas no momento. Mas tem coisas sim que tem muita relevância, às vezes você está deixando de prestar atenção nisso e pode ser um agravante para o seu orçamento não sair da melhor forma possível. Terceiro ponto, né, do porquê que é importante a gente discutir sobre isso. Para você conseguir elaborar um orçamento fiel com a realidade que essa empresa busca hoje e com a realidade do seu trabalho. Né? Não seja um orçamento muito acima nem muito abaixo, ou um orçamento que você envia e reza porque não sabe se você fez a coisa certa, né? Envia com medo. Essa live, essa aula, o objetivo dela é que você, no final do seu orçamento, você não envie um orçamento com medo, que você envie um orçamento para o cliente tranquilo, em paz, que você fez o melhor que você poderia ter feito. Essas informações vão te ajudar muito para elaborar seus orçamentos, certo? Esses são os pontos mais importantes, tá? Para vocês não falharem, né? O objetivo é não falhar durante a elaboração do orçamento. E aí eu elenquei 7 pontos importantes durante a elaboração de um orçamento de ergonomia. Então fica aqui para acompanhar os 7 pontos que, sem dúvidas, eles vão te auxiliar muito. E se você é inexperiente em enviar orçamentos de ergonomia, você vai sair muito seguro daqui para elaborar orçamentos de ergonomia. E se você já atua com ergonomia, já envia orçamentos, sem dúvidas, alguns desses pontos poderá te ajudar, caso você esteja esquecendo desses pontos de importância, tá? Vamos lá! Ponto número 1. Ponto de importância número 1 ao elaborar um orçamento de ergonomia: prazos, tá? Débora, mas o prazo eu não tenho só que dar atenção para ele quando eu já estiver fechado esse orçamento, fechado esse contrato? Não tenho que dar importância para o prazo só na hora de fazer o contrato, depois que já fechou esse orçamento? Negativo. Você já precisa dar importância e saber dos prazos antes mesmo de fazer o teu orçamento, porque o prazo ele também determina o valor do seu orçamento.
A gente tem vários serviços na ergonomia, mas eu sempre gosto de usar como exemplo a análise ergonômica do trabalho. Então, ao longo da nossa aula, sempre que eu precisar de exemplos, eu vou dar o exemplo de uma análise ergonômica do trabalho, porque é o nosso carro-chefe, é o serviço que a gente mais vende na ergonomia e é o serviço com maior ticket na ergonomia, né? O ticket mais alto é a análise ergonômica do trabalho, obviamente, quando bem cobrada, quando bem feita. Por que você já precisa se atentar nesse ponto, né? Que é o prazo antes já para elaborar o orçamento. Imagine só, se uma empresa entra em contato comigo para fazer cotação de orçamento para uma análise ergonômica que ela precisa que finalize em 3 dias, vocês concordam que o valor é diferente de uma empresa que solicita a mesma análise ergonômica do trabalho, entre aspas, porque não existe uma análise igual a outra, mas digamos que fosse algo similar, se ela tivesse um prazo de 30 dias, o valor é outro? Vocês concordam comigo? Como o foco é orçamento, eu vou focar muito nisso, em como que a gente faz esse balanceamento e quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter. Então, esse é o primeiro ponto, o prazo. Essa semana mesmo, acho que uma fisioterapeuta, eu não vou lembrar o nome dela, ela me enviou um direct: Débora, eu nunca fiz análise ergonômica do trabalho e tem uma empresa aqui na minha cidade que pediu para eu fazer, me solicitou esse serviço e ela quer que eu entregue em 1 dia. Será que vale a pena? Eu falei para ela, tudo vale a pena, principalmente quando você está começando, porque você precisa adquirir experiências. Mas o que eu te garanto é que não vai ser a melhor análise ergonômica da sua vida, nem a melhor análise ergonômica que essa empresa poderia fazer. Por quê? Em 1 dia, eu falei pra ela, se ela estiver por aqui, manda um oi. Eu falei, nem eu conseguiria fazer um trabalho com qualidade, da forma que eu vejo que é de qualidade, em 1 dia. Hoje em dia, para ser bem sincera, eu nem aceito mais trabalhos assim, porque a minha agenda não me permite mais. Eu preciso de alguns dias para colocar dentro do meu cronograma. Mas já aconteceu comigo também. Só que quando eu aceitei, o valor sim foi diferente. Então, você pode colocar um adicional temporal quando esse prazo é muito curto, tá? Então, esse é o ponto de atenção número 1, né? Extremamente importante, que é o prazo. Então, fica a dica para você sempre, nas tratativas iniciais da negociação com o cliente, já procurar informar sobre o prazo. Tá? Porque dependendo como for, se você já tem certeza que se você está com a agenda lotada, você já tem certeza que você não vai conseguir entregar, você nem manda esse orçamento, entende? Nossa, mas eu vou perder paciência, né? Se é algo muito doido e você realmente não tem como atender, é melhor você já ser franco com a empresa do que você se iludir e iludir a empresa enviando um orçamento se você já sabe que você não vai conseguir entregar nesse prazo. Tá? Então, esse é o ponto de atenção, o ponto de importância número 1, tá? A hierarquia, a ordem dos pontos não necessariamente é do mais importante para o menos importante ou vice-versa, mas, sem dúvidas, também tem um peso bem importante a questão do prazo, mas estão aleatórios, tá? Nenhum é mais importante do que o outro. Ponto número 2, ponto de importância número 2 durante o teu orçamento de ergonomia. Qual é a demanda do trabalho, tá? A gente já fez uma aula só sobre demandas de análise ergonômica do trabalho, então se você não assistiu, pede para mim essa aula que eu te mando. Depois, se eu lembrar, eu vou colocar nos stories do Instagram também, logo depois da live. Eu elenquei 10 demandas de análise ergonômica diferentes, que essas demandas aparecem com frequência para nós nas solicitações de orçamento para fazer análise ergonômica do trabalho. E algumas dessas demandas são mais simples de se fazer e outras demandas são mais complexas. Então, esse é um outro ponto de importância, outro ponto de atenção na hora de você elaborar o seu orçamento de ergonomia. Vou dar exemplos
de uma demanda simples de análise ergonômica e de uma demanda complexa para você entender um pouquinho na prática. Uma demanda de análise ergonômica simples, por exemplo, é uma análise ergonômica com foco de prevenção. Ou seja, a empresa ela entende a importância da ergonomia, ela já conhece um pouquinho da ergonomia, já ouviu falar ou já viu em uma outra empresa parceira, filial, e quer fazer uma análise ergonômica do trabalho sem a existência de queixas ou de problemas já instaurados. Então, é uma simples análise uma análise ergonômica com foco de prevenção. Então, faz um apanhado geral daquela empresa para ver os pontos de melhoria ou se de repente já pode ser que encontre algum risco, mesmo não tendo queixas, mas é uma demanda geral, né? Uma análise ergonômica global da empresa, onde vai fazer uma inspeção lá dos pontos de melhoria, mas não tem uma demanda causadora dessa necessidade de uma forma aguda, de uma forma imediata. É uma prevenção de modo geral. Então, esse é um exemplo de demanda de AET mais simples, tá? Não que seja muito simples de fazer, mas é bem diferente da demanda que eu vou mostrar para você agora, que seria uma demanda de AET mais complexa. Por exemplo, uma análise ergonômica com demanda judicial. Esse tipo de análise ergonômica, ou seja, uma empresa entra em contato com você porque ela está passando por um processo judicial que envolve uma lesão do trabalho, um acidente, uma doença, que o reclamante ele diz que foi adquirido na empresa. Então, muitas vezes, o juiz pode pedir essa análise ergonômica do trabalho, dessa função, dessas atividades que esse trabalhador desenvolvia na época que se lesionou. O perito pode solicitar essa AET também. Então, este tipo de demanda, ela é mais complexa. Por quê? Porque você não pode errar de jeito nenhum. A gente falha algumas vezes? Sim, nós somos seres humanos, a gente está em processo de evolução constante todos os dias. Mas quando é uma demanda judicial, é mais pontual, você precisa ser mais incisivo, você precisa ser mais assertivo do que o normal, porque está em jogo uma ação e às vezes essa ação vale muito dinheiro, né? Tanto para a empresa quanto para o reclamante, enfim. Então você precisa ter mais assertividade. Então você precisa olhar com mais atenção, você demora mais horas para fazer, você corrige e revê essa análise mais vezes do que o normal. É aquele negócio de se sentir mais seguro mesmo, de entregar um trabalho com mais segurança. Não digo que você não trabalhe bem quando é uma análise de outras demandas. Não digo que você ou que eu deixo a desejar em análises de outras demandas, mas sim que quando é uma análise judicial, a gente inconscientemente deposita mais tempo, mais energia, porque é algo mais sério que já avançou onde não deveria, né? Que se tivesse colocado a ergonomia antes, de forma preventiva, que é mais tranquilo de fazer do que a corretiva, não precisaria estar nessa fase. Então, inevitavelmente, a gente trabalha um pouquinho mais em cima disso. Por exemplo, aplica mais que uma ferramenta, às vezes, para avaliar a mesma situação. Avalia essa mesma situação de algumas formas diferentes para ter uma segurança, com vários embasamentos. Enfim, para você entregar esse trabalho mais confiante, mais seguro. Então, vocês concordam comigo que os valores, né, para uma demanda mais simplificada é diferente de uma demanda mais complexa? Sim, porque envolve mais de nós como profissionais, tá? Então, esse é o segundo ponto de importância, né, durante a elaboração de um orçamento. Sem contar que a demanda judicial geralmente tem um prazo bem mais curto, e daí já casa ali com o ponto de atenção número 1 que a gente viu, que eram os prazos. Vamos para o ponto 3. Gente, eu vi que tá bombando aqui a caixinha. Podem enviar que logo eu vou responder, tá? Já tem aqui, ó, a pergunta da Jamile, eu vou responder, eu não sei se é na sexta, acho que é na sexta, no sexto item, então segura aí, tá, Jamile?
Se devemos cobrar por função, setor ou posto de trabalho. Segura que essa vai ser respondida. Vamos lá, gente. Ponto de importância número 3 durante a elaboração de um orçamento de ergonomia. Localização do cliente. Gente, às vezes eu já vi pessoas... Um aluno meu, principalmente, que eu me lembro mais fresco na memória, um aluno da minha mentoria, a mentoria para novos negócios em ergonomia, ele comentou que ele esqueceu de perguntar o endereço, né? Ele estava iniciando, eu já cometi várias gafes também quando estava começando. Esqueceu de solicitar o endereço durante o orçamento, ele só solicitou o endereço na hora de visitar, porque fechou o orçamento. E aí, antes dele fazer a mentoria, obviamente, né? Ele contou, a gente chorou de rir. E ele esqueceu, e era 130 quilômetros da casa dele. A gente chorou de rir, lógico, no momento foi trágico, né? Porque ele não colocou esses custos. E ele precisava ir lá 8 vezes. Então pensa, 8 vezes 130 vezes 2, 260 quilômetros. Depois que ele fez a mentoria, ele nunca mais, né, soube fazer exatamente esses cálculos. Então, gente, a localização do cliente é muito importante, porque isso é tudo custo operacional, tá? Tudo que envolve você se deslocar, comprar alguma coisa, algum item, algum equipamento é custo operacional. E às vezes a gente esquece, e no começo eu esquecia, por isso que eu trouxe aqui para vocês, um aluno meu também esqueceu antes de saber fazer direitinho. Então é um ponto de atenção muito importante, tanto porque às vezes é longe, em outra cidade, ou mesmo dentro da sua cidade, mas mais retirado, mais distante de você. Tem a questão de quilômetros rodados, tem a questão de pedágio, de combustível, tudo isso. E também, se for fora, né? Eu já fiz análise ergonômica em outro estado, então eu tive que dormir. Então tem a questão do hotel, né? Que tem que ser colocado esse custo, que é um custo altíssimo. Então a localização do cliente e o número de vezes que você vai se deslocar para ir lá, você precisa saber. É um ponto muito importante para o teu orçamento. Os alunos da mentoria, os meus alunos, se tem alguém aqui, levanta a mão e depois fala, né, concorda, afirma isso que eu tô falando, confirma isso. Eu tenho uma planilha, eu ensino para eles aprenderem quantos dias eles vão levar para coletar de cada trabalho que eles fazem, para eles já fazerem o cálculo certinho de quantas vezes eles têm que ir com os quilômetros rodados para saber exatamente o custo que eles precisam colocar para isso, né? Então você tem que saber isso, porque isso representa uma parcela relativamente significante no teu orçamento, nos seus valores, tá? Então, esse ponto 3 é extremamente importante, não deixa ele, não ignora ele, tá? Principalmente se é um porte de empresa maior que você precise vários dias. Se é uma empresa pequena que você vai pouco, talvez não impacte tanto. Lógico, se não for tão longe também, mas se for longe ou você tiver que ir várias vezes porque o porte da empresa é razoável, pequeno, médio, grande porte, né? Uma microempresa, pequena empresa, tem que levar em consideração, tá? Bora pro ponto 4, que pertence a... tá junto com esse 3 aqui. Ponto 4 de atenção, de importância durante a elaboração de um orçamento de ergonomia. Porte da empresa, tá? O porte da empresa é muito importante você saber, porque se você vai atender uma pequena empresa, que tem um porte pequeno, microempresa, a tua responsabilidade, ela quantitativamente é menor. Se você tem 10 funcionários que pertencem a essa análise ergonômica que você está fazendo, a sua responsabilidade é por 10 vidas. Se você está fazendo uma análise ergonômica de uma empresa de grande porte que tem 1.500 funcionários, 2.000 funcionários, a sua responsabilidade é por 2.000 vidas. Então você tem que também ter um valor agregado pela sua responsabilidade. É totalmente diferente, tá? Concorda comigo que se você tem uma empresa de 10 pessoas, é diferente de você analisar e ser responsável na ergonomia para uma empresa de 2.000 pessoas? Tua responsabilidade cresce muito.
Nunca esqueçam, você responde eternamente pela sua análise ergonômica feita. Porque enquanto aquele trabalhador estiver trabalhando, for ativo no trabalho, seja nessa empresa ou em outra, ele é um trabalhador que tem um histórico laboral de todos os lugares que ele já passou. E ele pode adquirir uma doença, um acidente em qualquer fase da vida laboral dele, mesmo já tendo saído dessa empresa. E aí pode acontecer, e com certeza vai acontecer, de buscar o histórico dos lugares que ele trabalhou, ou às vezes é da mesma empresa mesmo. E aí tá lá a sua análise ergonômica de 10 anos atrás, de 5, 20 anos atrás, enfim, né? Então a tua responsabilidade, ela aumentam as chances de ter um processo judicial em que a sua análise vai ser vista, aumentam as chances de ter uma perícia onde sua análise vai ser vista. Então, entende a responsabilidade? E eu não quero assustar vocês de forma alguma, até porque esse é um dos pontos da ergonomia que eu sou fascinada, o quanto a gente é importante, o quanto o nosso diagnóstico, o nosso resultado final, ele pesa. Isso me deixa fascinada, eu sei da importância do meu trabalho. E eu tô tranquila porque o trabalho segura hoje, eu tenho meu método de trabalho, que me deixa completamente segura para atuar. Os alunos sabem disso, quanto o MDD, por exemplo, que é o método Débora Dengo de análise ergonômica, é completo, então eu tô tranquila. Só que eu coloco dentro do meu orçamento esse peso que é da minha responsabilidade técnica. Quantas vidas eu tenho essa responsabilidade, tá? Então, ponto de atenção extremamente importante. Bora pro ponto 5. Ponto 5 de atenção. Esse é bem bacana também. Algumas pessoas não dão tanta importância, mas tem que dar importância. Gente, ponto 5 de importância durante a elaboração de um orçamento de ergonomia. Conhecer muito bem as atividades que você vai analisar, tá? Conhecer bem as atividades. Gente, você concorda que existem atividades mais simples e atividades mais complexas? E você precisa conhecer essa diferença para elaborar o teu orçamento? Você precisa conhecer as atividades para orçar, porque se você cobra por posto de trabalho ou por setor, você não sabe a complexidade que está dentro desse posto de trabalho ou desse setor, porque são variadas atividades que estão lá dentro, tá? Por isso que para cobrar por função, que no meu ver é o ideal, você precisa conhecer todas as atividades. E conhecendo as atividades, você vai conseguir colocar um valor de orçamento para essa função da forma mais fiel possível. Eu acho muito difícil cobrar por atividade. Porque na minha análise, por exemplo, eu analiso uma função por completo, se for uma análise ergonômica com essa demanda. Claro, não uma análise pontual de uma atividade só. Aí é outra coisa, né? Outra coisa. Mas se eu estou avaliando fazendo análise ergonômica geral ali, eu vou avaliar uma função como um todo. Porque não é a atividade que adoece, é o trabalhador. Então, eu vou avaliar ele como um todo, tudo que ele faz. Então, eu cobro por função porque eu avalio uma pessoa e tudo que ela faz ao longo do dia. E de acordo com as atividades complexas que ela tem, que vai gerar esse valor por função, tá? De novo, a não ser que esse orçamento seja para uma atividade. Já aconteceu, inclusive, essa semana... Enviei um orçamento essa semana, ontem, quinta-feira, essa aula vai ficar gravada, não sei quando que você está vendo, mas hoje é sexta, e ontem eu enviei um orçamento para avaliar 2 atividades, na verdade uma e meia, deixa eu te explicar. Era uma atividade de colocar o paciente na cadeira de rodas e manusear numa rampa muito íngreme, num hospital. Então, essa é uma exceção, não é uma análise ergonômica de toda a função, é só dessa atividade que foi solicitada. Então, é diferente. Mas se eu estou avaliando uma análise ergonômica inteira, não só uma parcelinha, não um estudo só de uma
atividade, eu vou avaliar a função toda e vou cobrar pelas atividades que esse trabalhador executa dentro da função dele ao longo de um dia, tá? De um dia típico de trabalho. Então, por isso da importância de fazer, né, esse apanhado das atividades, conhecer muito bem as atividades para você conseguir compor o teu orçamento, tá? E bem juntinho com esse ponto de atenção, vamos para o 6º ponto de atenção, tá? No 5º ponto de atenção, você conheceu as atividades. No 6º ponto de atenção, durante a elaboração de orçamento de ergonomia, você precisa conhecer e classificar a complexidade dessas atividades, tá? Você concorda comigo que uma análise administrativa de um auxiliar administrativo não tem a mesma complexidade de analisar uma função e todas as suas atividades que a compõem, claro, uma função de auxiliar de serviços gerais, que não é o mesmo de avaliar um mecânico de manutenção industrial? Todas essas têm um nível de complexidade diferente e a gente precisa colocar na ponta do lápis também, porque inevitavelmente você vai demorar X horas para fazer a análise do auxiliar administrativo, X horas para fazer a análise do auxiliar operacional. Até esqueci o que eu falei, auxiliar... Esqueci, não sei se era isso. E do mecânico de manutenção industrial, por exemplo, tá? Vai ser diferente, então você tem que levar em consideração a complexidade, sim, dessas atividades, tá? Você vai demorar horas diferentes, você vai ter que visitar em loco, coletar, vai ser uma carga horária diferente. Na hora de analisar, de aplicar a ferramenta checklist ISO, norma BNT, NBR, vai ser uma complexidade diferente, tá? Então, por isso que você tem que levar muito esse ponto de atenção, tá? Em consideração. E o último ponto de atenção, e aí você fica aqui comigo que tem muitas perguntas aqui, muitas mesmo, hoje tem mais de 10, como esse assunto é carente, ninguém fala sobre isso. Eu vejo, quanto mais dúvidas tem, é porque menos é discutido e eu sei disso, tá? Quando eu abri a minha empresa há 4 anos atrás, eu não sabia nem se era dia ou se era noite, de tão perdida que eu me sentia. E adivinha quantas pessoas tinham para falar sobre isso e compartilhar e me ajudar? Um total de 0 pessoas, tá? E não foi por falta de procurar, de pedir, de pesquisar. Então, fica aqui comigo que eu vou responder as dúvidas de vocês. Ponto de atenção número 7 durante um orçamento de ergonomia: não passar valores pelo telefone. Quem estava na aula ontem, eu abordei sobre esse assunto, mas eu não poderia deixar de colocar no ponto de atenção de orçamento hoje também, porque isso é bem sério. E na pressão, a gente acaba cedendo. Eu sei como que é, você tá ali no telefone com o cliente, ah não, mas quanto que fica? Inclusive ontem aconteceu comigo, mas como eu já tô na estrada, pra mim é mais fácil falar, e era uma pessoa que eu já conhecia, né? Uma engenheira de segurança que eu já conheço, que me solicitou esse orçamento às pressas dessa atividade. Então, eu sei que a gente cede, que é difícil, mas principalmente se você está começando, você não tem a capacidade de orçar por telefone. Juro pra você, isso não é uma ofensa, não é que você é um incapaz ou que você... Não, é porque eu sei o que é isso. Eu já fiquei completamente perdida durante um orçamento de ergonomia e eu sei que é impossível você ser assertivo. Ah, quanto que é analisar isso? Ah, é tanto. Tiro no pé. Não faça isso. Primeiro, você, principalmente quem está começando, você precisa de todos os dados para se nortear. Se a gente, que às vezes já está trabalhando há anos, tem dificuldade em alguns orçamentos, imagine quem está começando agora. Não tem como, você precisa de tempo para sentar e olhar e ler todas as informações. Você precisa fazer conta, sim, calculadora, não tem como fazer ali de cabeça. Você precisa. Outra coisa que não fica salvo histórico, então o que você falou... Não tem como, ele falou isso mesmo porque tá aqui escrito no e-mail ou no WhatsApp.
Não tem histórico. Você não vai puxar o histórico da companhia de telefone. Então, outra coisa, pode haver sim falhas na comunicação. Ah, você falou tanto, mas eu entendi tanto. Não, mas eu falei isso. Não, mas eu ouvi isso. Então, não passe orçamento por telefone. Até porque é difícil você, principalmente nesses casos que é rápido, é pra ontem, eu preciso do orçamento agora. É muito difícil você conseguir mostrar o real valor do seu serviço, porque a pessoa só quer saber o preço, só o cifrão lá no final. Então, esse ponto de atenção é muito importante também, tá? Não se sintam pressionados, vai acontecer, se já não aconteceu várias vezes, de alguém te pressionar para você passar os valores pelo telefone, mas você não precisa fazer dessa forma, tá? A não ser que você já tenha a tua expertise, você já saiba, você tem certeza que vai ser esse valor, você já fez vários e para você é tranquilo, mas na ergonomia é difícil, porque cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, que com suas particularidades, com suas demandas, com seus prazos, que a gente já comentou, né, com suas complexidades. Então, se respeite, né, respeite seu método de trabalho, seus valores, né, e peça o tempo que você achar necessário e as informações, principalmente essas todas que eu trouxe para você elaborar teu orçamento com segurança e não se arrepender depois, né? Porque se fechar, vai ter que aceitar. E se mandou errado, bau, né? Gente, o conteúdo é esse. Eu vou ativar os comentários, quero ver o que vocês acharam da live de hoje. Se tiver aluno meu do MDD, manda para eu saber. Se tiver aluno meu da mentoria, manda para eu saber. E agora eu vou abrir essa caixinha que tá bombando. Juliana, cobrar por posto em caso de empresa pequena? Não cobrar. Eu não cobro, tá? Vou corrigir a minha resposta. Essa é a forma com que eu faço. Não quer dizer que é regra, mas como eu já testei de várias formas, eu entendi que pra mim funciona super bem cobrar por função e levar em consideração todas as atividades que eles fazem para saber o quão complexo é cada função para cobrar o valor mais real possível, tá? Que mais? Jamile, normalmente quantas vezes se vai ao cliente? Tem que ter um dia apenas para entrevistas? Jamile, não tem resposta correta. Você concorda comigo que uma empresa que só tem 10 funcionários e 4 funções para analisar, você vai em um número de dias, e uma empresa que tem 1000 funcionários e 300 funções para analisar, você vai um número de dias muito maior? Então não tem essa resposta. Os meus alunos da mentoria, eles recebem, e do MDD também, que eu coloquei como bônus lá no treinamento de ergonomia também. Eles aprendem, que eu disponibilizo a minha planilha de cálculo e dou a aula ensinando como usar essa planilha para saber quantos dias eles vão no cliente, entendeu? Então, você precisa saber aprender isso também, que não é fácil, não tem como eu ensinar aqui. É um pouquinho mais complexo, mas é super tranquilo de fazer depois que você já sabe de você replicar em todos os clientes. Gabriela, você usa a tabela de honorários do conselho para fazer orçamento? Já usei. Hoje em dia não sou tão apegada aos honorários. Eu faço o meu próprio cálculo que eu desenvolvi aqui na minha empresa e que eu ensino para os alunos da mentoria. Mas para quem não tem a menor noção e que é fisioterapeuta, sim, aconselho usar completamente a tabela de honorários do Crefito, tá bom? O que mais que temos aqui? Margarete, como você faz orçamento para trabalhadores da construção civil? Pois a função deles tem várias atividades. Eu já respondi essa perguntinha, não sei se você estava aqui quando eu respondi. Foi o ponto 6, o de atenção. Você precisa conhecer as atividades e a complexidade das atividades. E você pode colocar um valor agregado de acordo com a complexidade. Então, você tem que elencar todas as atividades feitas, realizadas por eles e cobrar sim. Não pode, vou deixar passar. Não, se tem várias atividades, você vai cobrar pela complexidade e pelo número dessas várias
atividades, tá? Já vou ler os comentários de vocês. Eu já vi, passando o olho, que várias pessoas já levaram umas invertidas aí em orçamento. Jamile, podemos usar as medições ambientais já existentes? Ficaria com menor custo. Jamile, você precisa... Não sei se você é minha aluna, porque teve uma turma recente que eu não conheço todo mundo ainda. Mas se você não for, você precisa fazer o curso de ergonomia para você entender que as análises de ambiental dos outros programas de saúde e segurança não são as mesmas que as nossas, tá? Já tem uma aula sobre isso, análise ambiental na ergonomia, uma aula gratuita no YouTube que vai te ajudar, mas o profundo disso está dentro do curso. Dá para usar, mas em raras exceções, tá? Em raras exceções, só se você, cara, sei lá, só no pior cenário. Por quê? Você está aliviando a empresa de um custo que ela tem que ter, porque a análise ambiental da ergonomia não é a mesma da segurança do trabalho, da insalubridade, tá? Me manda um inbox, porque eu tô com muitas coisas para fazer depois da live. Postar no Telegram, no Stories, tem a live da demanda e essa também. Se eu esquecer, me peçam no direct, que tem uma aula também sobre erros e acertos durante a análise ambiental na ergonomia, que eu falo sobre isso, que vai ajudar já. Mas lá no MDD tá completíssimo. Quando tem essa ação judicial, faz apenas do posto onde o colaborador estava trabalhando? Olha só, presta atenção, é das atividades, gente, não é avaliação de posto de trabalho. Gente, é o posto que adoece? É a mesa, a cadeira que adoece? Não é ela que adoece, é a pessoa. Então, a gente não avalia o posto, a gente avalia o cargo, a função e todas as atividades que ele executa. Então, se ele estava rodando em 3 postos, você vai avaliar os 3 postos e as atividades que ele executava nesses 3 postos. Se ele estava em 2 setores, em 6 postos diferentes, você vai avaliar tudo isso, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Vocês estão muito agarrados a local físico, mas muito mais do que isso é o que acontece nesse local físico, tá? Então pensa eu tô aqui no meu posto de trabalho, mas você vai avaliar o meu posto se eu adoecer? Também, você vai avaliar o mobiliário, mas você vai avaliar tudo que eu faço aqui nesse meu posto, entendeu? Então eu gosto de avaliar a função e as atividades, que fica mais completo do que posto, porque posto é o quê? Avaliar se tá alto, se tá baixo, se tem regulagem, não tem, esse é o posto, é o físico. Mas você tem que avaliar a interação do posto com o trabalhador, que são as atividades, tá? Então, bastante atenção nisso. Que mais? Última pergunta, Jamile. E AET pode ser parcial? Exemplo, ser um tipo específico de análise? Sim! Inclusive, a gente costuma intitular, eu uso muito essa nomenclatura, quando é uma análise ergonômica específica, por exemplo, de um mobiliário, só querem fazer análise de mobiliário, eu chamo de laudo ergonômico de mobiliário, tá? Quer fazer análise só de uma atividade que envolve o ombro, pode ser um laudo ergonômico da atividade da biomecânica do ombro, porque concorda que para ser uma análise ergonômica tem que passar por todas as etapas de uma análise ergonômica. E como você falou, quando é parcial, não é uma análise ergonômica completa. Eu gosto de chamar de laudo e muitas pessoas chamam de laudo quando é específico, né? Pontual, parcial, como você colocou. Gente, eu zerei as caixinhas de pergunta. Eu vou voltar aqui um pouquinho para ler o que vocês mandaram no chat. Manda aí se vocês gostaram. Tá cheio de aluno meu aqui, que maravilha. Camila, já aconteceu comigo de passar um valor por posto e depois tinha mais atividades. Tá vendo, gente? Não tem como fazer orçamento por posto e por setor. Jamais, não cometam esse erro grotesco que eu já cometi no começo, porque não tinha uma Débora da vida pra me contar. Diguinho, meu aluno,
Tenho várias histórias, uma delas é a consultoria cobrar às cegas e simplesmente quando cheguei ter 4 atividades dentro do setor. Acontece. De 100% devem ter cobrado 25%. Que absurdo. Ai, meu Deus. Gente, isso é sério. Isso é sério. Jamile, tô acompanhando os vídeos no YouTube, muito bom. Hoje vi coleta de dados. Ai, eu adoro essa aula. Ajudou ou não ajudou você? Com PGR será muito usado ergonomia. Pensa num campo de trabalho gigantesco. A ET e Proergo são a mesma coisa? Não! A análise ergonômica é uma etapa antes do Proergo. Para você fazer um programa de ergonomia, você tem que ter feito análise ergonômica antes. Entende que você não tem como melhorar algo que você ainda não conhece, que você ainda não analisou? Então você faz análise ergonômica do trabalho, tá? Você conhece aquilo, faz seus diagnósticos e aí você pode fazer um Proergo, que é um programa de ergonomia, para fazer o teu plano de ação, por exemplo, tá? Um Coergo você pode fazer. As pessoas intitulam às vezes a mesma coisa dessas duas formas, tá? Então o programa de ergonomia ele vem depois que você já conheceu, né? Fez análise ergonômica, você faz um programa de ergonomia para pôr aquilo em ação. Você pode também estruturar um programa de ergonomia já com análise ergonômica, inicia tudo certinho, já dentro de um programa na empresa, mas geralmente é depois da análise feita, tá? Gente, é isso. Obrigada pela companhia de vocês mais um dia. Beijo!